E aí, gente, beleza? Oi, David. Oi, Márcia, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas. Família missionária na área. E aí, mano, tudo bem? Sandrão na área. Legal. A gente tá chegando devagarzinho nessa tarde esquisita aqui no litoral de São Paulo. Tá frio e chuvoso. Abraço. Bem-vindos e bem-vindas. A gente vai conversar com a Ari já já. A gente só tá chegando ainda, conectando aqui, né? Pra gente ir trocando ideia. Se vocês quiserem, por favor, mandem suas perguntas na caixinha de perguntas ali pra gente fazer as perguntas pro Ari, beleza? Estou com uma garrafa de café só pra degustar o papo. Ô David, que legal, mano. Eu tô com uma de água aqui na caneca do meu pai. Meu pai é torcedor da Lusa, mano. E aí eu tô de Palmeiras hoje, que é a única blusa que eu tenho, e Palmeiras e Portuguesa, que é o clássico paulistano. Beleza, gente? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Tá um friozinho aqui, tá do jeito que eu gosto. Ah, esse vermelho e preto aí deve ser Flamengo, certeza. Os flamenguistas estão felizes esse ano. Então tá todo mundo felizão. Tá rolando aqui no fundo o Gladir Cabral. Sábado a gente vai trocar uma ideia com ele. Ele é um grande compositor, é pastor presbiteriano, poeta, professor universitário. A gente vai trocar uma ideia, vai ser bem legal vai ser legal pra caramba, sabadão. Hoje à noite eu vou falar com o Pedro Palhaço e também lá no Instagram da nossa comunidade de fé, que é Capela Urbana. Se você puder, entra lá que a gente vai ter um momento de espiritualidade, beleza? Com o Sandrão, a gente vai ficar juntos. Chama o Arley. Pô, a gente combinou de conversar sábado, mas a internet tava pifando, cara. Tava tenso, né? Ó, Ananda na área, Cris na área, Marcão na área, Caio na área. Tá parecendo o show do Racionais, né? Lá no show do Racionais que o Mano Brown fica falando os bairros, né? Fala, Zona Leste na área, não sei o que. Pedrão Palhaço chegou aí, ó. Hoje à noite a gente vai trocar uma ideia, 22 horas. Então, se você que tá aqui agora e tá na quarentena sem fazer nada, fica ligado que às 10 horas a gente vai trocar uma ideia. Beleza? Ó, o Ari chegou aí, a gente já pode começar. Deixa eu mandar o convitinho aqui. Aqui, ó. Coisa boa, gente. Bom ter vocês aqui. E devagarzinho a galera vai chegando e a gente vai conversando. Esse é um tempo bom de conversa aqui na nossa quarentena, né? Quarentena esquisita para todos nós. Lili na área. Galera na área aí. Bem-vindos e bem-vindas. A internet do Ari está conectando lá, a gente vai trocar ideia. Dessa vez eu não vou atrapalhar. O Eliseu, não atrapalha não, mano. Tá na paz. Tá tranquilo. Oi, Odete, tudo bem? Bem-vinda. Gabriel, Derek. Opa. Calma aí que eu vou de novo aqui no Ari. Ariovaldo, adicionar. Aguardando o Ari. E aí, Derek, bem-vindo. Tudo bem? Laila, tudo bem, Laila? Então, lembrando que essa semana a gente vai conversar com uma galera legal.
De trás para frente é assim, ó, é o Gladir, sábado. Sexta-feira, o Hamilton, da banda Resgate. Quinta-feira nós vamos falar... Ixi, quem que é quinta-feira? O Leonan. Quinta-feira é o Leonan. E quarta é hoje, né? Aqui no meu celular aparece que o Ari está conectando, mas tá difícil estabelecer a conexão aqui. Deixa eu tentar de novo. Ó, Pastor Maquino na área. Coisa boa. Jairo na área. Oi, Ari. Tudo bom, meu mano? Oi, Tá me ouvindo bem aí? Vendo bem também? eu estou vendo você. Agora eu ainda estou com um problema aqui que eu não sei exatamente o que que é. Sim. Vamos que vamos, gente. O Ari tá ajeitando o celular dele lá. E a gente vai. E eu vou dando oi para vocês aqui. Halber, Thiago, Atos, Isaura. Bem-vindos, todos vocês, viu, gente? Gleide, Gleidinha. Calma aí que a gente tá ajeitando aqui para fazer uma boa conexão. Cadê o Ed Kivitz? Pô, o Ed tá, nesse momento, ele tá conversando com o Carlos Bregantin. E aí, eu não sei, eu acho que é no Instagram do Carlos Bregantin, mano. Vale a pena. Deixa eu ver se eu acho aqui o Gladir, o Ari, ou se ele desconectou para reconectar. Ô Atos, você quer meu livro, velho? Vou te mandar um, tô de quarentena aqui, eu não tenho ele comigo não, mas a gente ajeita. Então você pode pedir na editora, só que eles têm que pagar, né, velho? Comigo eu te dou na faixa. Sejam bem-vindos, gente. Estamos aqui aguardando que teve um probleminha aqui na conexão do Ari e a gente está tentando reconectar. Eu acho que ele foi reiniciar o celular, né? Faz parte. Enquanto isso, está rolando aqui no fundo Gladir Cabral. Ó, a Paulinha na área. E aí, Paulinha, tudo bem? Que legal. John na área, Samira na área. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Procurando a Ari aqui, ele foi reconectar-se. Essa música que está rolando é Martinho Lutero Negro, sobre o nosso querido Martin Luther King Jr., pastor batista norte-americano, um dos militantes do movimento negro. Saudade, gente, saudade Leida, saudade John. Bom, vamos, espera que não tenha Tinder. Mano, hoje vai ter Tinder Gospel só meia-noite. Oi, Alexandre, bem-vindo, meu mano. Caio, bem-vindos. Nós estamos aqui aguardando que o Ari teve um probleminha lá com a conexão dele. E tá tranquilo. Enquanto isso, vocês vão enrolando aí, eu tô com a trilha sonora do Gladir Cabral aqui, fazendo propaganda para sábado. Sabadão com Gladir. Bem-vindos e bem-vindas. Eu tô falando bem-vindo e bem-vinda, porque daqui a pouco eu não Agora acho que falo está ok. mais. Beleza, Ari? Tudo bom? Ouvindo? Beleza, beleza. Graças a Deus, mano. Ari, vamos começar aqui. Eu queria te perguntar, cara, Jesus era um moço de 33 anos, né? Eu já tô com 35, tô mais velho do que ele foi. Mas tô desde novinho no reino. E você também? Como é que foi sua mocidade, mano? Eu fui convertido aos 12 anos.
Ó, novinho, você era É, a idade que Jesus estava no templo. Você isso, estava indo à igreja. isso, estava entregando a vida, de fato, sendo chocado com a fé Aham. que ele me presenteou e tendo a vida sendo mudada radicalmente por ele. Sim, coisa boa. Eu também fui novinho. Meus pais começaram a frequentar uma igreja perto de casa. Eu tinha 8 anos. Eu Olha também só. fui impactado aos 8 anos, mas eu só criei vergonha mesmo com Uhum. 16, com 16 anos. Meu mano, olha só, Jesus morreu na cruz de Roma, né? Não foi num acidente de jumento em alguma esquina de Jerusalém, né? Então Verdade, é verdade. a morte dele foi orquestrada pelos religiosos, os cidadãos de bem da época, né? Sem dúvida E, nenhuma. e teve a ver com a proposta do reino de Deus. Você acha que foi essa proposta do reino de Deus que, que fez com que Jesus tivesse a complicação da cruz de Roma? Sem dúvida, a mensagem de Jesus provocou as lideranças religiosas da época, Aham. principalmente porque ele denunciou a hipocrisia dessas lideranças, Uhum. denunciou o equívoco deles na interpretação das escrituras e denunciou o equívoco deles na compreensão do que seria o reino de Deus ou a chegada do reino de Deus, deixando claro que eles estavam com as expectativas equivocadas e Uhum. estavam ensinando falsamente e que o reino de Deus chegava para uma mudança substancial, não só na história, mas a partir da vida de cada um dos seres humanos. E Uhum. que exigia, portanto, um novo nascimento, e eles não entenderam isso de um lado. De outro lado, eles, aos que entenderam que Jesus vinha promover um embate belicoso com o Império Romano na tentativa de substituir Roma por Israel e César por ele. E Uhum. aí ficaram com medo desse embate, porque entendiam que esse embate destruiria Israel. E aí, entre destruir Israel e destruir o profeta, como eles o entendiam, decidiram destruir o profeta. Sim. E o reino de Deus, essa utopia de um mundo outro, né, baseado nos valores de justiça, também complicava a religião posta, né, no Templo de Jerusalém, né, Ari? E aí é, é o fator complicador aí, né? Você acha que a gente consegue ver pedacinhos do reino de Deus nos dias de hoje, especialmente aqui no Brasil? Onde a gente encontra? Bom, a gente consegue ver a influência do reinado de Deus na história, por exemplo, Uhum, na consciência dos direitos humanos. sim. Direitos humanos é um ganho que a Uhum, humanidade tem a partir da fé cristã. É a uhum, semeadura do reino de Deus. E a gente consegue ver em comunidades e irmãos e irmãs que entenderam a lógica de que a justiça do reino de Deus é uma realidade onde todos desfrutam igualitariamente de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa, e partiram então para tornar possível o acesso de todos os seres humanos ao que lhes dá um mínimo de dignidade. Então a gente encontra aqui e ali comunidades e pessoas que amam o Cristo e por isso mesmo amam o próximo e por isso mesmo demonstram levando ao próximo as condições mínimas de dignidade. uhum. Legal. O Ari, o Allende disse que ser jovem e não ter sonhos revolucionários é uma contradição genética, né? E por que que você acha que grande parte da juventude dos nossos dias envelheceu tanto, conservadorizou-se tanto, ficou chata? Uns jovens
chato a beça. Você acha que isso teve alguma influência do conservadorismo escondido dentro das comunidades de fé, especialmente aos jovens evangélicos, né? Bom, eu não tenho dúvida de que desde a queda do Muro de Berlim, Uhum, a gente tem uma investida da direita para assumir um papel hegemônico na história. A uhum, queda de Berlim foi um embate entre o capitalismo e o socialismo, e o capitalismo venceu. Então, desde então, a direita capitalista decidiu ser hegemônica na história. Começou um uhum, trabalho de doutrinação em vários níveis. E encontrou na fé evangélica, principalmente a partir dos Estados Unidos, uhum. um aliado precioso. Sim. E esse aliado precioso foi assumindo essa demanda como sua, dentro de fé, como parte da confissão de fé. Sim. E isso começou a ocupar os púlpitos, principalmente porque foi semeado na igreja um medo muito grande dos comunistas, porque eles perseguiram a igreja, assim como Uhum, foi semeado o medo do islamismo, pelos uhum, mesmos motivos. Então, grande parte dessa reação da igreja evangélica brasileira é por puro medo. Medo de ser perseguido, medo de ser morto, medo, medo, uhum. medo. Não passa necessariamente por uma escolha ideológica consciente, mas Sim. pelo medo. E aí a direita soube usar isso muito bem. Aliás, foi a direita que disseminou esse medo, Uhum, simplesmente dando notícias sem contexto e sem explicação. E aí usou muito bem esse medo para semear como única possibilidade de não ser atingido por aquilo que tanto temiam, aceitar o capitalismo e os valores da direita como parte da sua confissão de fé. E isso é assustador, porque é graças a isso que muitas igrejas expulsaram simplesmente irmãos e irmãs que não concordaram com uhum. essa visão e foram expulsos, e não tem nenhuma explicação para isso, porque isso não passa pela redenção, não passa pela adoração ao Senhor, não passa pelo serviço ao Senhor. Então, só tem uma explicação: eles pegaram esses valores que são alheios ao Evangelho e os transformaram em confissão de fé. Bom, isso foi doutrinando a garotada toda, e, e aí, lamentavelmente, hoje nós temos muitos jovens que negaram essa condição genética que você falou do Allende aí, né? E não são mais revolucionários e defendem a manutenção do status quo e, e defendem a direita com o capitalismo como se Uhum. fosse parte da fé cristã. Cara, e aí chega a teologia da prosperidade dos nossos dias, que propõe exatamente a questão capital da grana e que Deus passa a ser É o verdade. banqueiro, né, mano? É verdade. A teologia da prosperidade é uma teologia que nasce nos Estados Unidos para resolver um problema que a acumulação sempre teve com a fé cristã, que é o Senhor Jesus proibiu a acumulação. Então, Uhum, isso sempre foi um problema para os capitalistas diante da fé cristã, porque Jesus foi contundente, ele foi contra a avareza, foi contra a acumulação, chamou atenção para isso várias vezes e tal, e de forma muito, muito drástica. Então, esse era um problema que o capitalismo tinha com a teologia cristã e que a teologia da prosperidade veio para tentar resolver, transformando o enriquecimento sem nenhum critério ético. O uhum, enriquecimento pelo sim. enriquecimento
como prova de fé, de bênção, etc. Ari, qual que é a diferença entre a religião evangélica e a fé evangélica? Eu já vi você falar disso, mas eu acho que é legal a gente voltar para o tema, por conta que nos nossos dias nós estamos cercados da religião evangélica, né, meu mano? Pois é, a religião evangélica caiu na esparrela dos Gálatas, que é a obra. As obras, as tarefas, você tem de fazer isso, tem de fazer aquilo, tem de fazer aquilo outro. Se você não fizer, você vai perder a salvação, ou não vai alcançar a salvação, ou não será abençoado por Deus. Enfim, estabeleceu a tese das obras e, consequentemente, a tese da barganha, a tese da tentativa constante de negociar com Deus, etc. Isso se tornou a religião evangélica. Agora, a fé evangélica sustenta que pela graça somos salvos, mediante a fé, e que isso não vem de nós, é dom de Deus, como o Senhor nos falou através do apóstolo Paulo em Efésios. Isso é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a fé evangélica é a fé que se sustenta na lógica da graça, que é Deus que vem buscar o homem, que é Deus que dá a sua vida pelo homem, que é Deus que atrai o homem a si, e que é Deus que redime e santifica o ser humano e leva o ser humano a produzir o fruto do Espírito Santo. Então, isso é a fé evangélica. Agora, a religião evangélica virou mais uma tentativa de buscar Deus a partir das suas próprias forças, das suas capacidades sacrificiais, etc., etc., que é a negação da graça, é a negação do sacrifício de Cristo, e aí cai nessa esparrela da barganha, se você não contribuir, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, e a única coisa que isso faz é aprisionar os seres humanos aos seus líderes religiosos, que passam a manipular a sua fé e passam a ser os porta-vozes exclusivos de Deus, que garantem para o fiel se ele foi ou não foi aceito, se ele foi ou não foi salvo, se ele será ou não abençoado. E é uma situação complicada, porque aí os líderes começam a gastar o que querem, os fiéis têm que pagar tudo. E se não der certo, o líder vira para o fiel e diz: foi porque você não teve fé. Então, é uma exploração, virou uma exploração espiritual, e aí isso é um elemento do que nós evangélicos chamamos de religião, porque nós diferenciamos religião de fé revelada. A religião é o homem tentando buscar Deus, e a fé revelada é a notícia de que Deus veio buscar o homem. Legal. E essa parada é maquiavélica demais, né? Porque ser líder religioso nesses termos é tranquilo, né, cara? Porque você ganha uma grana e ainda, se tudo der errado, foi a fé do cara que falhou, né? Pois é. Todo custo fica nas costas da pessoa, do fiel, da pessoa que foi atrás da ajuda. Todo custo fica com ele, fica com ela, seja quem for. É lamentável, é um golpe, eu diria. É um golpe tanto. Ari, ó, o pessoal mandou perguntas, eu vou colocar aqui, acho que você consegue ler também. Eu vou apertar qualquer uma aqui e aí a gente lê juntos, ó. Modernidade líquida de Bauman diz sobre as falências das instituições. A igreja está dentro? Está. A igreja é uma dessas instituições, como instituição, né? Não a igreja de Cristo, corpo de Cristo, noiva do Cristo, casa de Deus, santuário do Deus Santo, não. Enquanto casa de Deus, enquanto corpo de Cristo, enquanto noiva do Cristo, a igreja vai muito bem e irá cada vez melhor. Sim. Mas, como instituição, está dentro dessa mesma lógica do Bauman. Dessa mesma lógica. As instituições estão falindo, elas não conseguem mais satisfazer as demandas dos seres humanos, elas não conseguem mais explicar a validade da sua existência,
E não é só a igreja, são N instituições, inclusive a própria representatividade partidária está em Aham. xeque. Sim. Então, sim, está dentro da mesma lógica, essa lógica da instituição que assume para si uma demanda que não consegue mais satisfazer e aí se torna, de fato, devoradora dos seres humanos que Uhum. começam a lutar para se libertar dela e aí no que nós chamamos de nova era, né, sociedade Uhum. pós-moderna, etc., essas pessoas gradativamente vão conseguir essa libertação e essas instituições não terão futuro. A gente já Uhum. vê isso na igreja brasileira, por exemplo, que as igrejas independentes já são, em termos numéricos, maiores do que as grandes denominações, mesmo Uhum. gigantes como a Assembleia de Deus, por exemplo. Então, você está vendo uma busca de libertação constante na construção de comunidades autônomas, independentes, ainda hoje influenciadas pelos líderes midiáticos, mas Uhum. isso também, depois dessa pandemia, vai passar, vai Sim. diminuir drasticamente. E não adianta eles mudarem o por fora, né? Igual os partidos fizeram, alguns mudaram de nome, né? Tirou a sigla, botou vamos junto, tamo junto, vamos que vamos, né? Mas mantém a mesma lógica, só colocou um nome moderninho, tem um montão de igreja modernizando a estrutura, mais É, travada ainda dentro dos processos, né? Olha, eu vou pegar. exatamente, porque o problema é o poder, né? Sim. Uhum. É, não adianta você mudar a tinta da parede, né, mano? É, a gente vai ter de aprender o que os apóstolos aprenderam quando pediram para o povo eleger os diáconos, que é abrir Uhum. mão do poder absoluto. O Sim. poder tem de ser distribuído e tem de emanar do povo. Ponto. Uhum. Legal. Ó, vou apertar mais uma perguntinha aqui sem olhar, senão estamos enrolados aqui. É, Qual a diferença entre a política de hoje para a política nos tempos de Jesus? Bom, do ponto de vista estrutural e institucional, muito grande a distância. A Uhum. política de hoje é uma política profissional, a partir dos partidos políticos, a partir de ideologias muito claras, muito claras em alguns casos, e outras difusas, e é uma luta pela obtenção do mandato para Uhum. poder exercer essa força em nome do povo, ainda que traia o povo no processo. No Uhum. tempo de Jesus, não. No tempo de Jesus, principalmente no tempo de Jesus, a política era uma luta primeiro, por sobreviver num país subjugado, porque a gente tem de lembrar que Jesus chegou quando Israel estava sob dominação romana. Então, Uhum. a ideia era os partidos, e eram partidos mesmo, a palavra igreja traduzia naquela época a palavra partido. Uhum. E, então, eram partidos tentando sobreviver ao jugo romano, e aí eles tinham algumas posturas. Por exemplo, os herodianos Uhum. apoiavam Herodes na tentativa de ser o único rei de Israel, ainda que submisso a Roma. Uhum. Os saduceus tinham acordos com Roma, tanto é que no tempo de Jesus, o sumo sacerdote Caifás não era legítimo, ou seja, Uhum. ele era genro de Anás, que tinha sido um sumo sacerdote que foi imposto pelos romanos, e aí ele tinha 5 filhos, cada um dos 5 filhos dele foi sumo sacerdote, depois um neto dele foi sumo sacerdote, e finalmente Caifás, seu genro, foi sumo sacerdote,
mas ele permaneceu como a eminência parda do sumo sacerdócio, e era um cara que os romanos tinham imposto quando os romanos perceberam que os judeus só acreditavam, só obedeciam o sumo sacerdote. Então, os saduceus, que eram sacerdotes, eram um partido para manter as benesses conquistadas por Anás para eles e manterem-se fiéis a Roma e subjugando o povo aos interesses de Roma. Por exemplo, quando Jesus derrubou as mesas dos cambistas, etc., ele estava atacando o negócio de Anás, porque aquelas pessoas prestavam serviço para Anás. Então, Jesus estava enfrentando Anás e denunciando que Anás não era legítimo e que tudo que veio dele não era legítimo. Por isso, quando interrogado por Anás, Jesus se recusou a responder as perguntas deles. Os fariseus eram os caras que tinham reinventado a fé judaica a partir dos escribas, com a construção das sinagogas, e estavam tentando o tempo todo garantir a possibilidade de manter as sinagogas, e aí fazendo concessões aqui e ali, e não enfrentando o poderio romano, nem denunciando o poderio romano, com medo de perder a prerrogativa de sustentar as sinagogas. E os herodianos, aí sim, esses eram os que omitiram-se, mas saíram do cenário, foram para o deserto, e, finalmente, os zelotes, que eram os revolucionários, que queriam a deposição de Roma através da guerrilha. Então, esses partidos, eles se assemelham aos nossos partidos quando você pensa que está todo mundo em volta do que fazer com o poder e do que fazer com quem detém o poder. Mas é óbvio que nós agora somos uma democracia, nós estamos a milênios de distância, e hoje a luta é por angariar a simpatia do povo, não necessariamente para oferecer ao povo o que o povo quer, mas quem vai enganar o povo de tal maneira que o povo vai acreditar que estes é que correspondem aos seus interesses. Isso não muda o fato de que há partidos que, de fato, são comprometidos com os trabalhadores, comprometidos com os pobres, comprometidos com os vulneráveis. Mas há muitos, se não a maioria, que fica tentando achar um jeito de ganhar eleições através de falas demagógicas que nunca serão cumpridas. Mas, dentro do poder, aquela luta é fraticida e intestina para ver quem é que abocanha a maior parte do poder. Então, nesse sentido, as semelhanças são as de que, tanto lá quanto aqui, eram seres humanos. E os seres humanos são egoístas, vaidosos, sonham com o poder, são mentirosos, ou seja, os elementos da queda que estão presentes aqui estavam presentes lá também. Então, nesse sentido, qualquer movimento humano se encontra. Haja vista o Príncipe de Maquiavel, que é lido até hoje. E até hoje os caras entendem o que ele está dizendo. Então, você vê que o mundo mudou, mas o ser humano não. Os caras estão lendo justamente para aplicar as propostas maquiavélicas. Virou termo, né? Virou terminologia. Ô, Ari, pegando um gancho nisso que você está falando, é legal lembrar de Lucas 3, né, cara? Porque João Batista, ele é a antítese dessa loucura, né? Ele parece ser o profeta ou o sumo sacerdote marginal, né? Que anda na periferia do proposto, né? Ele é o sumo sacerdote marginal, porque ele deveria ser o sumo sacerdote por direito, porque ele era descendente direto de Arão, mas era a era de Anás. Anás dominava todo o ambiente sacerdotal e não havia espaço, e provavelmente ele foi criado no deserto pelos essênios, justamente porque com o nascimento dele, Anás se sentiu
ameaçado e eles tiveram de fugir para o deserto, e os essênios, tudo indica, o adotaram, e ele cresceu como um essênio nazireu, alheio ao que estava acontecendo em Israel, tentando preservar a fé judaica, o que eles fizeram, inclusive, mantendo os manuscritos, que mais tarde foram achados em Qumran. E ele era assim, ele era totalmente marginal, totalmente. Ele provavelmente não seria aceito nas nossas igrejas de jeito nenhum. Um sujeito de 30 anos que aparece vociferando: arrependei-vos que é chegado o reino de Deus, que nunca cortou o cabelo, nunca cortou a barba e vestia roupa feita de pele de camelo, comia mel silvestre e gafanhoto, nunca seria aceito. E você tem de lembrar que aquele povo era majoritariamente negro, então ele era aquele estereótipo de quem veio Da das Jamaica, lides, né? das lides do deserto, marcado pelo sol, outra história. Então ele é bem marginal mesmo, e a plástica dele é uma demonstração da indignação de Deus. Então a voz, né, a proposta da voz do que clama no deserto, né, daquele que clama, né? Então, a fala dele denuncia que Deus não estava mais no templo, que Deus estava no deserto e que ele era a voz de Deus que se refugiou no deserto. Ou seja, Deus agora era um refugiado. Deus não estava mais na sua casa. Deus estava desterrado. Deus estava no deserto. Deus tinha sido banido pelo seu próprio povo quando eles aceitaram negociar com os romanos e entregar o templo aos romanos. Da mesma forma como Ezequias cometeu o erro de mostrar as riquezas do templo para Nabucodonosor. Só que agora eles foram mais longe. Eles simplesmente expulsaram Deus do templo e entregaram o templo para os romanos. Então, onde Deus está? Deus está no deserto. E aí o João aparece dizendo que ele era a voz daquele que clamava no deserto. O Deus criador, sustentador, o Deus de Israel, não estava mais no templo de Israel, não aparecia mais por lá há muitos anos, há muitas décadas, tanto é que ele ficou em silêncio durante 400 anos. Depois de 400 anos, aparece um profeta nas margens do lago de Tiberíades, do lado do deserto da Judéia, clamando o arrependimento. Uma cena fantástica. E curioso o fato de Jesus se sujeitar, né, ao batismo de João e dar né, continuidade ao ministério de João, porque até as expressões que Jesus usa são muito parecidas no começo, né? São. Eles começam na mesma vibe, né? Na mesma lógica. E Jesus é o último Adão, então ele vai lá no batismo de João, representando o primeiro Adão que não se submeteu a Deus. Então, ele vai para se submeter a Deus diante de todas as pessoas, como o último Adão, para então anunciar o grande significado do batismo para todos nós, que é uma declaração de que nos submetemos à Trindade e devolvemos à Trindade a prerrogativa de decidir o que é bom e o que é mal para nós. Legal. Essa é uma coisa que sempre gera confusão na cabeça de muita gente, é o fato de Jesus ser batizado. Porque se o batismo de João era para arrependimento, né, e confissão de pecados, do que o Cristo teria de se arrepender e qual pecado ele deveria ter, se perdoar, né? Mas é legal você explicando o fato dele ir como representatividade humana do Adão, né? Isso. Que coisa ele legal. Vai como o último Adão pedir perdão em nome de toda a humanidade. Legal. Ari, uma perguntinha que me mandaram hoje mais cedo. Eu acho que a gente já tocou no assunto, mas eu quero melhorar a pergunta aqui, ó. Que pretensão, né? Qual o papel da Igreja de Jesus na sociedade? Eu colocaria na nossa sociedade,
2020, pós-quarentena, como é que os discípulozinhos de Jesus deveriam se comportar? Com o nosso contexto, né? Bolsonaro no poder, o Bernie Sanders abandonando lá nos Estados Unidos, a quarentena acabou, a China está aí, todo mundo falando mal. O que a gente faz, mano? Boa pergunta. Bom, a igreja não tem nenhum chamado de Deus para assumir o poder, a igreja tem um chamado de Deus para ser a consciência dos poderosos, a consciência do Estado. Sim. Então, acho que a igreja tem de ocupar esse papel. E agora era a hora. Agora era a hora. Por exemplo, ao invés da igreja estar apoiando o presidente que quer se livrar da quarentena o mais rápido possível e salvar a economia, etc., agora era a hora da igreja dizer que Jesus Cristo não morreu por economia nenhuma, Jesus Cristo morreu pelos seres humanos, e os seres humanos são a prioridade divina, e que, portanto, salvar seres humanos é absolutamente demandatório por parte de Deus. Não há desculpas para sacrificar seres humanos. Ponto. Então, isso a igreja tinha que estar fazendo agora. Agora, nesse instante. E não está. Pelo contrário, está apoiando o presidente na sua loucura, está grata porque o presidente colocou as reuniões presenciais da igreja como reuniões de primeira necessidade ou essenciais, e a igreja não reage, e além disso, ainda pede, transforma o presidente em uma espécie de papa, porque pede para o presidente convocar a igreja evangélica à oração, o que não devia ter sido feito de jeito nenhum. Primeiro, porque a igreja evangélica não nomeia papas. Segundo, porque o Estado não pode não pode convocar a igreja. A igreja e o Estado não são a mesma coisa e jamais serão. E, em terceiro lugar, porque isso leva o presidente a quebrar a lei, porque o Estado é laico. Exatamente. Então, a igreja está se portando de modo absolutamente inadequado. Agora, pós-quarentena, vem aí um novo mundo. Tudo indica. Um mundo liderado pelos chineses, com todas as agravantes. Porque tem que lembrar que os chineses têm uma série de agravantes. Por exemplo, alguns dirão é porque os chineses são comunistas. Não. É porque os chineses não passaram por nenhum dos movimentos que forjaram a sociedade moderna. Eles não passaram pela Renascença, eles não passaram pelo Iluminismo, eles não passaram pela Revolução Francesa, eles não passaram por nada disso. Na verdade, a única coisa que os liga ao Ocidente é justamente a Revolução Marxista. Porque a Revolução Marxista é eminentemente ocidental e eminentemente judaico-cristã. Então, como os chineses virão? Esse é o ponto. Como eles exercerão liderança no mundo? Qual é o princípio ético deles? Exatamente. Então, a gente não sabe, porque eles não trabalham com a mesma noção de finalidade que nós trabalhamos. Porque ética é teleológico, é noção de finalidade, para o que é que existe o ser humano. Então, na visão evangélica que vingou, a visão protestante que vingou na Europa e nos países colonizados pelos europeus, que são a maioria dos países do chamado Ocidente, ele que é mais do que um hemisfério, não é? O Ocidente é uma cultura. Então, para nós, a vocação do ser humano é glorificar a Deus, a vocação do ser humano é ser feliz, a vocação do ser humano é construir uma sociedade justa, etc.
Sim. Para os chineses, a vocação do ser humano é trabalhar. Uhum. É trabalhar. Então, por isso, você tem a, a ideia de que o trabalho se justifica por si mesmo. Então, eu não sei quantos assistiram o documentário que ganhou o Oscar, chamado Indústria Americana, mas se não assistiram, eu recomendo, porque Uhum. lá você vai ver de maneira muito clara, a diferença entre o Oriente e o Ocidente, com a agravante de que os Estados Unidos não é o melhor representante do Uhum. Ocidente. Os europeus são melhor Sim. representantes do Ocidente do que os Estados Unidos. Uhum. Então, os Estados Unidos nem é o melhor representante do Ocidente. E, embora tenha liderado o Ocidente nesses últimos 60 anos. Então, Uhum. o 80 anos, né, por causa Sim. a partir da Segunda Guerra, É. principalmente. Então, a crise vai ser muito grande e vai ser uma crise ética. E aí Uhum. a igreja, ou ela se assume como a consciência ética da humanidade, ou Uhum. ela vai perder a sua função na história. Não vai Sim. perder a sua função enquanto evangelizadora, é óbvio, porque sempre haverá pessoas a serem apresentadas a Cristo ou a ter Cristo Uhum. apresentado a elas, mas assim, do ponto de vista do macro Uhum. político, qual é o papel da igreja? O papel da igreja é ser a consciência do Estado, a consciência da sociedade, a consciência da humanidade. E com a ascensão chinesa, esse embate vai ser drástico, vai ser, eu diria, até desesperador. Uhum. E uma igreja que se acovarda, como nós temos assistido, com líderes que se acovardam, que não refletem, que não leem mais as escrituras, que fazem a escolha mais confortável, independentemente disso, inclusive fomentar o escravismo. Uma Uhum. igreja dessa, nós não vamos aguentar o tranco. É uma igreja antiética para um momento que pede a ela que seja a consciência da Exatamente. humanidade, né? Cara, nem eu imaginava o quanto que essa pergunta daria dor de cabeça, né? Porque É, a gente vai ter um confronto com o Ocidente, o pensamento ocidental, né? A cultura ocidental, exatamente. com Há um um olhar filme oriental. Há um filme que o David Bowie que estrelou, chamado Furiô, em nome da honra. Uhum. É uma história da Segunda Guerra Mundial em que o David Bowie representa é das forças aliadas e é Uhum. preso pelos japoneses na Guerra do Pacífico. Sim. E a primeira coisa que o oficial japonês diz para esse personagem encenado pelo Bowie é: aqui não é o Ocidente. Aqui não existe Código de Genebra. Ou seja, eu não tenho nenhuma trava ética e nenhuma trava moral. Aqui não tem Código de Genebra. E Uhum. isso vai se tornar a realidade do mundo. Uhum. Não tem Revolução Francesa, representatividade da Revolução Francesa, Uhum. não tem iluminismo, não tem renascença, não tem iluminismo, não tem Idade Média, não tem nada dos elementos e dos eventos que forjaram o Ocidente. É uma Uhum. outra realidade. De verdade, por incrível que possa parecer, o único ponto, a única ponte de contato com essa nova cultura que vai assumir a liderança mundial é justamente o marxismo. Uhum. Porque o marxismo é a única coisa que eles têm que vem do mundo ocidental e que vem da Sim. tradição judaico-cristã. Uhum. Então, vai ser um
pega para capar, vai ser um auê. E aí a Cara, igreja tinha tudo para ser é, a protagonista da liberdade, do direito, da uhum, justiça. Mas aqui no Brasil a igreja está se apaniguando, se conluiando com o que é de pior, né? O uhum, que é de pior. Esse pessoal que está no poder é o que há de pior, né, no Brasil. O pior em termos éticos, o pior em termos de trato do bem comum. É um absurdo. Um absurdo. E a igreja apoiando tudo isso, ainda dizendo que é ungido de Deus. E isso, uhum, claro, leva Deus para o banco dos réus. Tá certo? certo. Então, esses dias, um jovem disse para mim que eu sou um profeta que envelheceu. E eu pensei, acho que eu vou falar para ele, ele que é o profeta novo, o que é que ele vai fazer quando todo mundo não acreditar mais em nada? Uhum, Quando Deus não for mais protagonista da história e sim. quando os próprios brasileiros não conseguirem mais acreditar na mensagem dos evangélicos por causa do que os evangélicos fizeram nesse momento da história. Aí eu quero que ele me responda, ok, você que é um profeta novo, o que você vai fazer? O que você vai dizer? E Até aí, quando você... porque, É, até porque, Ari, você já vai estar do lado de Jesus, na paz de Deus. Ele vai se estar aqui Deus ralando quiser, ainda. Ele vai estar aqui dando se Deus profetada. quiser, exatamente, se Deus quiser. Porque esse é o ponto. A igreja vai, quando o estudo cair, vai cair, já está ruindo, né? Já está indo ladeira abaixo. Esse camarada vai levar a igreja, uma grande parte da igreja evangélica junto com ele. Uhum, Porque todos os caras vão dizer, escuta, vocês apoiaram esse cara, uhum, entendeu? Então, eu faço parte, assim como você, faço parte dos que estão resistindo, dos que estão dizendo isso não é a fé evangélica, isso não tem nada a uhum, ver com Jesus Cristo, isso não tem nada a ver com Deus, para salvar um remanescente. uhum, Mas nós nunca vamos poder evitar que o cara jogue na nossa cara que é verdade, vocês são diferentes, mas a maioria de vocês fez sim. isso, sim, senhor. E eu vou ter Uhum, de dizer, fez, que pena, é, foi lamentável, fez. E aí, em que mensagem nós vamos acreditar? uhum, Entendeu? E Deus sim. está onde nesse negócio? Quer dizer, Uhum, as pessoas não estão pensando no custo das escolhas que estão fazendo como pastores e pastoras ao apoiarem isso que se estabeleceu no Brasil. uhum. E vai dar a treta da Europa, né? Pós Segunda Guerra, né? É a molecada olhando e falando, pô, mas vocês estavam lá apoiando o cara. Exatamente, exatamente. A garotada vai dizer, bom, tudo bem, mas essa crise é crise cristã. E Uhum, a fé cristã, o cristianismo, teve muitas crises. Por exemplo, o escravismo é uma crise cristã, uhum, porque Jesus Cristo é o abolicionista por excelência, veio para libertar a gente da escravidão espiritual e de toda e qualquer escravidão. Por isso, uhum, os cristãos jamais deveriam ter aderido à escravidão. A escravização é um problema humano desde sempre, de uhum, antes de Cristo, de antes de Moisés, desde sempre. Mas aí os cristãos, seguidores do Cristo, que é o abolicionista por excelência, que veio destruir o escravizador mor, que é Satanás, e libertar os seres humanos não só da escravidão espiritual, mas de todas as escravidões, uhum, esse povo seguidor de Cristo jamais podia ter aderido à escravidão, mas aderiu. Aderiu e no Brasil, por exemplo, sustentou por 380 anos. uhum, Jamais deveria ter aderido à colonização como ela aconteceu, mas aderiu. Então, isso são falhas cristãs que a gente já tinha uhum,
que a gente vai ter de explicar. Depois ainda a gente vai ter de explicar, ou teve de explicar, ou está tentando ainda explicar duas grandes guerras no mundo cristão. Exatamente. Certo? Então, e agora vamos ter de explicar a ascensão da direita também. Quer dizer, isso é o quê? Isso é o resultado de uma igreja pusilânime, com líderes pusilânimes, com líderes que não foram fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo e que não fizeram a coisa parar. Esse é o ponto. Por exemplo, no Brasil nós tivemos a chegada de Robert Calley, o primeiro evangélico de missão a chegar no Brasil. Ele fundou a Igreja Congregacional. Ele era um cara que não batizava quem tivesse escravos. Se o camarada dissesse que se converteu e era senhor de escravos, ele tinha de se arrepender de ser senhor de escravos, ele tinha de libertar os escravos, ele tinha de indenizar os escravos, e só então ele poderia ser batizado. Então, esse era um cara que entendeu o papel dele, o papel da igreja, e que se tornou um elemento abolicionista dentro de uma nação escravista, escravocrata, inclusive. Mas aí os outros missionários chegaram e, em vez de se unirem a ele e formarem um bloco abolicionista denunciando que a escravidão era anticristã, aderiram ao que os romanos fizeram durante 400 anos e passaram a sustentar o escravismo também. Então, isso é uma falha cristã. Sim. É uma falha da parte da Igreja de Roma, é uma falha de parte da Igreja protestante. Então, nós temos muita coisa para explicar. Sim. Muita coisa. Muita coisa do qual se arrepender e para não permitir que aconteça mais. Então, a escravidão, a escravização, as guerras fratricidas, tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra, a colonização da África, das Américas, da Oceania, que nós vamos explicar como foi que a gente permitiu uma loucura dessa. E agora, estamos, graças a esses pastores irresponsáveis, nós estamos agora assumindo o custo do neofascismo, do neonazismo, do avanço da extrema-direita, que é racista, misógina, homofóbica. Meu Deus do céu! Tudo isso e mais um pouco. Ari, deixa eu só te cortar. Desculpa, deixa eu só te cortar. Imagina, terminei aqui. É porque vai cair em 1 minuto e eu tenho mais 2 perguntas aqui. Você se importa da gente religar de novo, reconectar? Claro, não, vamos mais alguns religar. 20 minutinhos, tá bom? Vai cair automaticamente com o Instagram, dá 1 hora para nós só. Perfeito. Beleza, mano? Então aí a gente encerra e recomeça. Positivo.